Como a gente sempre começa a estudar filosofia, um pouco falando sobre as condições de surgimento da filosofia, a forma como a filosofia passou a existir entre os gregos, um dos tópicos que com mais frequência cai como itens do Enem é a relação entre mito e filosofia, que é o que a gente vai ver nesses slides daqui para frente. Quando a gente fala sobre mito e filosofia, a gente fala sobre formas distintas de compreensão da realidade. Então, tanto a filosofia quanto o mito constituem-se como modalidades, como formas da gente olhar para a realidade, interpretar essa realidade, compreender essa realidade, tá certo? Antes de mais nada, vamos tentar entender aqui o que seria um mito. De maneira geral, corriqueiramente, a gente diz que o mito tem um pouco a ver com a lenda, o mito tem um pouco a ver com as superstições. No entanto, o mito é bem mais do que isso. Quando a gente fala sobre mito, olhem lá essa definição. Para os gregos, o mito é um discurso, ela é uma fala, tá certo? A própria palavra mito vem do grego miteos, que significa contar, narrar, tá? Então ele é um discurso, olha aí, ó, pronunciado, proferido para determinados ouvintes que o recebem como uma verdadeira narrativa, porque confiam naquele que narra. É uma narrativa feita em público, baseada, portanto, na autoridade, na confiabilidade da pessoa do narrador. E essa autoridade vem do fato de que ele ou ela testemunhou diretamente o que está narrando ou recebeu a narrativa de quem testemunhou os acontecimentos. A base do mito é a confiança naquele que está narrando. De maneira geral, entre os gregos, essa figura que conta essa história mítica é o poeta. Então o poeta, ele assume a tarefa de revelar essa verdade, que vai dar conta de explicar a realidade, dar sentido a essa realidade. Tá certo? Então vamos lá lembrar direitinho o que fica aí sobre o mito. Vamos lá. Ó. O mito, tá? A etimologia da palavra, né? O sentido, o significado primeiro dessa palavra é mitos, vem do verbo miteio, que significa falar, falar alguma coisa, contar, narrar, e do verbo mitel, que significa conversar. Então aqui eu tenho essa primeira ideia, esse primeiro significado, ok? O mito, quem é que conta essa história? Quem é que narra essa história? Quem conta essa história é o Rapsodo, né? Por quê? Porque ele foi escolhido pelos deuses para narrar essa história, para contar essa história sobre o surgimento de todas as coisas. Então, o mito não é só como a gente está habituado a falar, por exemplo, quando a gente fala das lendas, ou quando a gente fala das nossas narrativas que a gente tem, sobretudo aqui na Amazônia, a lenda do Boto, a lenda da Machita Pereira, a lenda do Saci Pererê. Então, a gente tem N no Brasil e na Amazônia, a gente tem N narrativas míticas, vamos dizer assim. Né? No entanto, quando a gente fala do mito, aqui como a gente está falando entre os gregos, o mito não é apenas uma mera história. O mito é uma narrativa extremamente bem elaborada, que permitiu ao homem olhar para o mundo e dar sentido a esse mundo. Então, sem essa fala, o mundo seria caótico, ele não teria sentido. Tá certo? Então, quando nós falarmos de mito, a gente não está falando apenas de uma história qualquer. A gente está falando de uma história que ordena o mundo, que dá sentido ao mundo, de uma verdade que se baseia na autoridade daquele que narra, que no caso dos gregos, vocês sabem que é o poeta, tá certo? E que, portanto, essa verdade assume um caráter dogmático. O que significa dizer que essa verdade assume um caráter dogmático? Que ela se torna incontestável, tá certo? Porque se baseia na fé. Então, eu ouço essa verdade e compreendo essa verdade mediante a minha fé. O narrador não precisa provar o que ele está dizendo. O narrador, que é o poeta, narra
porque ele tem autoridade. Essa autoridade foi dada a ele pelos próprios deuses. Tá certo? Ok? Então, vamos só recapitular. O mito, né, é uma narrativa cuja verdade não depende de provas, porque se baseia na fé e na autoridade. Quem conta essa narrativa? O poeta. Por que o poeta? Porque ele foi escolhido pelos deuses para revelar essa verdade. De que verdade nós estamos falando? Estamos falando dessa verdade que vai dar sentido ao mundo, que permite com que naquele momento os homens gregos olhem para o mundo e percebam que esse mundo tem sentido, que esse mundo tem significado. Nada é mais devastador para o ser humano que a perda do sentido. A gente está, inclusive, agora no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E uma das coisas que a gente mais ouve quando a gente pensa na questão do suicídio é que ele está ligado ao processo de depressão, né? E quando a gente fala do processo de depressão, a gente está falando desse esvaziamento do sentido. Quer dizer, a dor do vazio ela é tão grande que o ser humano consegue tirar a própria vida para apagar essa dor. Então, vejam só, nada é mais devastador para o ser humano do que um mundo que não faz sentido. O mito foi a primeira forma que os seres humanos encontraram de forma mais elaborada de olhar para o mundo e de dar sentido a esse mundo. Ok? Vamos lá. Agora, qual é a relação entre mito e filosofia? A filosofia, quando ela não nasceu rompendo radicalmente com os mitos, tá? Então, olhem só o que nós vamos ter aqui. A filosofia nasceu realizando uma transformação gradual sobre os antigos mitos gregos ou nasceu com uma ruptura com os mitos. Como eu estou dizendo para vocês, ela não rompe radicalmente com os mitos. Ela vai, na verdade, retomar temas da mitologia, ela vai buscar na mitologia as primeiras questões a serem investigadas. Durante muito tempo, nós vamos ter essa mistura temática de temas entre mito e filosofia, tá certo? E isso é muito importante. Até hoje, quando a gente olha para a realidade, a gente diz que os mitos acabaram? Não. Porque se os mitos tivessem acabado, nós não teríamos religiões, tá certo? O que nós temos são faixas de interpretação da realidade que são diferentes. Então eu tenho o mito interpretando a realidade, eu tenho a filosofia interpretando a realidade, eu tenho a ciência interpretando a realidade. E muito corriqueiramente, eu e vocês, no nosso dia a dia, a gente vai buscar nessas três formas de explicação da realidade uma forma da gente ir dando sentido ao mundo. Tá certo? Vamos lá. No entanto, mito e filosofia vão ter características diferentes. Apesar deles se aproximarem e estarem muito ligados no início, eles vão ter características diferentes. Quais são elas? Olhem só. O mito é uma narrativa no passado. Então, para explicar o presente, para explicar hoje porque está chovendo, para explicar hoje porque teve uma enchente, para explicar hoje porque ocorreu qualquer coisa, qualquer fenômeno natural, para explicar por que o ser humano é capaz de amar, por que ele é capaz de ser mal, por que ele é capaz... O presente, na narrativa mística, o presente, ele é explicado através de uma narrativa que aconteceu no passado. Num passado que nós não vivemos, num passado divino, tá certo? Nenhum ser humano viveu esse passado. Então, como é que nós sabemos? Porque os deuses revelam isso aos poetas e os poetas então revelam aos seres humanos, tá certo? Então, o presente é explicado pelo passado, narra a origem através de genealogias, rivalidades ou alianças entre forças divinas sobrenaturais. Os gregos, quando eles querem narrar a origem de um deus, eles fazem isso através de uma genealogia. Mas, pessoal, o que é uma genealogia? É quando você narra como um deus, como os deuses se conheceram. Entre os gregos, não existe a ideia de criação, tá certo? Existe a ideia de geração. Então, se eu quero saber como uma parte da natureza passou a existir, eu vou buscar quem são o pai e a mãe que deram origem àquele elemento natural. Como assim? Cada elemento da natureza corresponde a um deus.
Então nós temos a personificação dos elementos naturais. Lembrem, por exemplo, que o Sol entre os gregos é Apolo, né? Que o mar é Poseidon, que a terra é Gaia, tá certo? Então, cada elemento da natureza corresponde a uma divindade, perfeito? Tá? Então, se eu quero saber como o elemento da natureza surgiu, eu vou buscar quem são os seus pais. Então, entre os gregos, eu vou ter a narrativa de como as coisas foram passaram a existir a partir de como os deuses foram se conhecendo, como eles foram se relacionando, como eles foram gerando outros deuses e assim sucessivamente. Tá certo? Então, só para lembrar, por exemplo, um dos mitos mais bonitos que a gente vai encontrar lá descrito, inclusive, no diálogo platônico, chamado O Banquete, que fala sobre o tema central é o amor. E num desses discursos a gente vai ouvir a narrativa mítica para o surgimento de Eros. Como é que Eros nasceu, né? O Eros que é o amor, né? Esse sentimento humano tão interessante, tão presente no nosso dia a dia. Então, os gregos narravam que Eros, né, nasceu da seguinte forma: Zeus resolveu dar uma grande festa no Monte Olimpo, e para essa festa Zeus convidou todos os deuses, à exceção da deusa Pobreza. Por que a deusa Pobreza não foi convidada? Porque a pobreza era sempre mendicante, sempre maltrapilha, sempre necessitada, né? E ninguém gostaria de ficar perto da pobreza. Durante essa festa, o deus Recurso, que é o deus da riqueza, o deus provedor de todas as coisas, o deus Recurso foi então e embriagou-se. E embriagado, ele saiu e adormeceu nos jardins do Monte Olimpo. A deusa Pobreza, que andava pelos jardins para se alimentar dos restos que os deuses deixavam, quando viu o Recurso deitado, foi até lá e se deitou com ele. Né? E dessa relação entre recurso e pobreza nasceu Eros, que como a mãe é extremamente necessitado, carente e miserável, e como o pai é sempre forte, provedor e rico. Por isso, dizem os gregos, quando Eros toca no ser humano, quando Eros parte e nos toca, Eros faz com que a gente experimente esse sentimento que é o amor, que é ao mesmo tempo a necessidade, a carência, o querer estar perto, o sentir-se incompleto sem a presença do bem-amado, mas ao mesmo tempo uma energia extremamente forte, extremamente poderosa, capaz de fazer todas as coisas. Então, essa ideia aqui, né, que eu acabei de contar, essa narrativa, é uma genealogia. Por quê? Porque para explicar Eros, eu fui buscar quem é o pai e quem é a mãe, no caso, recurso e pobreza. Tá bom? Outra característica, meninos, não se importa com as contradições, com o fabuloso, com o incompreensível. Né? A autoridade é posta na confiança religiosa do narrador. Então, quando a gente fala do mito, a gente não vai falar, né? A gente não espera que essa história precise ser comprovada. Ela tem uma lógica, né? Ela tem um início, meio e fim, mas muitas vezes a lógica do sobrenatural ela é diferente da lógica daquilo que a gente vê acontecer na natureza, tá certo? Então, o narrador, que é o poeta, ele não precisa provar, mesmo que aquilo pareça na realidade não existir, do ponto de vista religioso, do ponto de vista da narrativa, isso existe. E se existe, então é possível que essa narrativa, mesmo não tendo, né, uma referência aí na realidade, seja aceita como sendo verdade. Tá? Por outro lado, vejam lá, a filosofia se preocupa em explicar como e o porquê no passado, no presente e no futuro. Então, quando a filosofia nasce, ela nasce para dar conta de responder as mesmas perguntas que a narrativa mítica explicava. Que perguntas eram essas? Como tudo passou a existir, né? Qual a origem de todas as coisas? Como o homem passou a existir? Por que nós somos capazes de amar? Por que nós somos capazes de fazer o bem? Por que nós somos capazes de fazer o mal? Por que chove? Por que tem inundação? Ou seja, todos os fenômenos naturais e humanos precisavam de uma explicação. Já tínhamos uma? Já. Qual era? O mito. No entanto, agora, o que os primeiros filósofos vão fazer é tentar uma resposta a essas perguntas que não mais se baseie na fé, na autoridade,
na tradição, daquilo que não pode ser explicado racionalmente, mas a partir daquilo que é racionalmente possível de ser demonstrado. Então, essa explicação, né, vai buscar na própria natureza. Por isso vocês vão muitas vezes ouvir falar que os primeiros filósofos eram chamados de filósofos da physis, ou físicos. Por quê? Porque a lógica deles era: a natureza existe, a natureza funciona segundo as mesmas regras hoje, ontem, e vai continuar funcionando, tá certo? Se as regras, se as leis naturais são as mesmas hoje, ontem e amanhã, eu posso compreender a natureza hoje e como ela funciona hoje vai me dar a compreensão de como ela vai continuar funcionando no futuro, tá bom? Não admite contradições, fabulação, coisas incompreensíveis. Exige, olha lá, meninos, uma explicação coerente, lógica, racional. A autoridade vem da razão, que é a mesma em todos os seres humanos, não da pessoa do filósofo. Então, se o filósofo diz que x é y, ele tem que provar racionalmente. E ele pode ser contestado, tá certo? O filósofo a filosofia não vai basear sua verdade na autoridade, mas naquilo que pode ser demonstrado racionalmente. É verdade porque eu estou demonstrando racionalmente, mas pode ser contestado? Pode, tá certo? E essa contestação não existia lá no mito, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, olha só. Resumindo aquilo que a gente acabou de ver nesse primeiro momento da nossa aula. Olhem lá. Mito e filosofia, né? O mito busca a compreensão da realidade, não tem uma base científica, né? A narrativa se baseia na crença, na autoridade daquele que narra, né? São narrativas fantasiosas, místicas, correto? Mas trazem consigo uma verdade e são uma forma muito importante até hoje de compreender a realidade. Por outro lado, olha lá, meninos, a filosofia busca onde? Na razão, né? Uma explicação racional para a origem de todas as coisas, para o mundo e para o homem. Essa explicação racional nós vamos chamar de cosmologia, tá bom? Cosmologia. Vamos ver, que é o assunto da nossa próxima aula, os primeiros filósofos. Entre eles, nós vamos ter Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo grego, tá certo? Essas explicações aqui dos mitos eram explicações míticas, né, místicas também, que nós chamávamos de cosmogonia, tá certo? Itens do Enem, às vezes, testam se vocês conseguem não apenas distinguir, né, as diferenças entre essas duas formas de explicação da realidade, que é a religião e que é a filosofia, e às vezes, de forma mais precisa ainda, eles querem verificar se vocês conseguem distinguir o que é a cosmogonia e o que é a cosmologia. Então, cosmologia, logia, logos, discurso racional, tá certo? Então é a explicação filosófica para a origem de todas as coisas, como tudo passou a existir. Cosmogonia, gonia, geração. Lembra que eu falei, contei até a história para vocês aqui do nascimento de Eros? Gonia, geração, o pai e a mãe, que são justamente as narrativas míticas.